disso uma vergonha e não só, uma perversão, o intolerável. Portanto, realizados, plenamente humanos, quem? Se dermos uma boa tradução também deste século XXI e a partir do original grego com que este Evangelho se nos apresenta, poderemos dizer realizados como seres humanos, ou plenamente humanos, aquelas, ora veja, que escolhem, que decidem, que optam por toda a sua vida ser pobres. Plenamente humanos, realizados, seres humanos realizados, os que escolhem, os que fazem a opção consciente e livre de serem pobres por toda a vida. Pobres, ptokoi. É pobres por decisão. E já o era neste contexto. Só pelo contexto já o era. E é assim que o Evangelho de Lucas, que se escreve depois do Evangelho de Mateus, apresenta, só diz ptokoi. E basta. Porquê? Porque no contexto estava estas palavras, as primeiras palavras da Constituição apresentada por estes Evangelhos, Mateus e Lucas, e que colocam na boca de Jesus as primeiras palavras da Constituição do reino, reinado de Deus, Criador, nosso Abá. São estas. São dirigidas aos discípulos. E então, discípulas. E então, pelo contexto, se tivermos em conta a quem estas palavras estão a ser dirigidas, estão a ser ditas, já está automaticamente incluído que são pobres, ptokoi, que são pobres por opção, que escolheram, que decidiram ser pobres, que decidiram ser pobres por toda a vida. Portanto, viver com o indispensável, quase como quem anda em itinerância permanente, não tem onde reclinar a cabeça e leva consigo, transporta consigo o menos peso possível, o indispensável, para subsistir cada dia. Pão de cada dia. Vai dizer mais tarde, numa expressão que sempre nos têm dito que foi a oração que Jesus ensinou. E não é. E não é. É o grande programa, digamos que o programa ainda mais sintetizado do reino, a reinada de Deus, do reino, das discípulas, dos discípulos, daqueles e daquelas que decidiram pôr toda a sua vida ao serviço da edificação do reino, reinado de Deus, da sua edificação, através, antes de mais, nas suas próprias vidas, no seu próprio ser viver, e depois também no anúncio dele, na divulgação dele a outras pessoas, para que se abram, para que o conheçam, para que possam conhecê-lo em profundidade e como boa notícia, tão boa, tão boa, tão boa, que não resistem a fazê-la sua, portanto, a integrá-la, a comê-la, a transformá-la no seu ser viver, passarem a ser mulheres, homens, desse jeito, assim constituídos por esta
por estes mesmos valores. Pão de cada dia, o pão de cada dia. É próprio de quem anda de terra em terra, de quem não tem onde reclinar a cabeça. É pobre por opção, neste sentido, neste espírito. Portanto, sem nunca acumular, porque tudo que se acumula pesa. E se pesa, estrangula. Se estrangula, mata. Portanto, sufoca. Não deixa eu desenvolver-me. Não deixa eu voar. Não deixa eu ser e ser cada dia mais em plenitude. Ser humano cada dia mais em plenitude. E portanto, tem que ser pobre neste sentido do que caminha, do que anda, do que não tem onde reclinar a cabeça e, portanto, transporta consigo o indispensável para subsistir em cada dia. E poderá, inclusivamente, para subsistir em cada dia, ter dias em que terá de aceitar o que outras pessoas lhe possam dar, possam partilhar consigo. E tem essa simplicidade de aceitar. Porque não aceitam para acumular. Não são desse tipo de pobres profissionais, os chamados profissionais da mendicidade, ou os profissionais dos subsídios, que sempre se choram, sempre se lamentam, sempre se confessam, pobrezinhos de todo, mas para poderem acumular às escondidas, fazer o seu pé de meia às escondidas, à custa dos demais. Não é nada disso. Isso é a hipocrisia das hipocrisias. Essa é a inverdade total. Portanto, esse é um viver de mentira, mesmo de forma, digamos, de pobreza rudimentar, mas é um viver de mentira. Não é um viver humano. É um viver de subhumano, de descriado, sem dignidade, portanto, de humilhação, de quase de verme, de rastejante. Nada disso. É o pobre do itinerante, de alguém que está bem consciente, lúcido, que percebeu o tipo de ordem mundial em que está metido, em que nasceu e em que cresceu e em que está a viver, e então recusa-se a ir pelos seus valores, recusa-se a dar um mínimo de força que seja a essa ordem perversa, global, mundial. Recusa-se. E então, a primeira grande decisão que toma, e é por isso que está aqui anunciada em primeiro lugar, a primeira grande decisão que toma, sem o que, ou sem a qual, todas as outras são falsas, serão mentirosas também, e portanto são engano, puro engano, é esta: de se tornarem, de se fazerem, por livre opção, por convicção profunda, por decisão consciente e livre, pobres, assim, com o indispensável para subsistir em cada dia, de modo que o que possa em cada dia acontecer a mais, em cada semana, em cada mês, estar a mais, é repartido, é partilhado, é compartilhado, não é acumulado. É com mulheres, homens assim, que o reinado de Deus, se constrói. Do Deus Criador, nosso Abá, que se constrói, se edifica na história. Por isso, como estão a ver, é tão difícil que este reinado de Deus, já realizado, plenamente realizado na história, em Jesus de Nazaré, o carpinteiro camponês, o filho de Maria, o ninguém, já realizado nele, que é tão difícil haver prosseguidores que trabalhem a sério na edificação na história deste reinado de Deus. O que temos, de uma maneira geral, são muitos oportunistas. Já prosseguiremos.